Olá, professores, diretores, vice-diretores, professores coordenadores. Primeiramente, gostaria de esclarecer que faremos hoje uma breve exposição e estudo sobre o documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais. Iremos fazer uma abordagem de seus principais temas no tocante ao aspecto pedagógico, a fim de orientar a equipe escolar de como proceder na retomada da aprendizagem junto aos nossos estudantes nesse período de distanciamento social. Gostaria de frisar que vivemos numa situação atípica, então está sendo um aprendizado para toda a nossa rede, seja estadual, municipal ou particular. Assim, a nossa fala irá no sentido de apoiar as escolas e principalmente os professores em como dar continuidade à aprendizagem de forma não presencial. Organizamos essa videoaula em 2 blocos, para facilitar os estudos individuais e as discussões em ATPC. É importante destacarmos que não temos a intenção aqui de fazermos um estudo aprofundado sobre o documento orientador, devido à sua extensão, pois são 60 páginas e diversos outros documentos anexados. Nosso objetivo é dar um direcionamento à escola na retomada de suas atividades. Iniciamos esse bloco com a seguinte questão: o que e como retomar? Então, professor, por onde começar para termos uma correta e adequada retomada dos objetos de conhecimento, que são os conteúdos? Quais habilidades deve-se trabalhar neste momento? O ideal é focar as primeiras atividades na retomada das aprendizagens anteriores, especialmente aquelas que são essenciais para a continuidade do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Ou seja, vamos fazer um diagnóstico e verificar se as habilidades trabalhadas no primeiro bimestre até o dia em que as aulas foram paralisadas foram, de fato, aprendidas pelos nossos alunos, visto que os mesmos ficaram aproximadamente um mês sem aulas presenciais. A partir deste diagnóstico, as habilidades selecionadas devem ser trabalhadas propondo-se atividades adequadas para cada turma. O momento é não deixar ninguém para trás. E para auxiliar você, professor, neste trabalho, a Secretaria de Educação realizou um estudo e fez um levantamento das habilidades prioritárias para serem trabalhadas durante esse momento, considerando alguns critérios. Habilidades que são essenciais para o percurso de aprendizagem dos estudantes, para que possam desenvolver aprendizagens posteriores. Habilidades que alunos podem desenvolver a partir de atividades não presenciais com maior autonomia. E também o tempo disponível para desenvolver essas atividades, considerando o número de aulas de cada componente curricular e as habilidades presentes nos materiais de apoio. Bem, mas quais seriam essas habilidades que foram selecionadas pela Secretaria de Educação? Para sabermos, devemos consultar o documento orientador em sua página 16, e no parágrafo 3º há um link que nos direciona a uma planilha que possui todas as habilidades priorizadas, organizadas por anos e séries e por componentes curriculares. Vamos ver quais são? Temos aqui então o documento orientador, vamos lá então à página 16, Terceiro documento orientador, página 16, terceiro parágrafo. Olha, está aqui o que nós havíamos falado, Olha lá, habilidades selecionadas disponíveis no link. Então, se nós dermos um clique neste link, ele vai nos direcionar a uma planilha com as habilidades priorizadas. Mas antes de nós conhecermos essas habilidades e irmos para essa planilha, eu gostaria de fazer 2 destaques importantes deste parágrafo. Olha, embora a Secretaria ela tenha selecionado, fez esse estudo e esse levantamento dessas habilidades priorizadas, ela também, olha aqui, no entanto, ela ressalta que os professores da escola têm autonomia para progredir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, também adequando a realidade de cada contexto, de cada modalidade, a proposta de cada escola, tá bem? Então não é uma obrigatoriedade. A Secretaria fez o levantamento porque no estudo que ela fez, essas habilidades são habilidades essenciais para esse momento, para essa retomada, E um outro fator também, um outro destaque seria que essas habilidades que a Secretaria considerou como habilidades prioritárias, elas também nortearam o trabalho para a elaboração dos conteúdos do Centro de Mídias,
tá? Então, o Centro de Mídias, boa parte das aulas que estão sendo ministradas no Centro de Mídia e também na TV Educação foram desenvolvidas, foram planejadas de acordo com essas habilidades, tá bem? Então, vamos clicar no link aqui e vamos ter acesso, então, e conhecermos essa planilha, tá bom? Vamos lá. Bem, estamos aqui, então, com a planilha. Aqui nós estamos na disciplina de língua portuguesa e abaixo aqui, né, olha, nós estamos em língua portuguesa e abaixo aqui nós temos as outras disciplinas, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, educação física, arte, inglês, né, e assim até o final com as demais, tá bem? Vamos voltar em língua portuguesa. Bom, nós temos algumas colunas aqui e notem que nessa primeira coluna, ano, série, aqui nós temos então, teremos aqui as habilidades que foram consideradas habilidades prioritárias no componente de língua portuguesa. Aqui ele tem desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, ok? Vamos nos atentar aqui a partir do sexto ano, que é o que a nossa rede trabalha, né? Aqui, bom, quantas habilidades então nós temos para a língua portuguesa para ser trabalhadas nesse período? Olha lá, olha, uma, duas, três, quatro. Sétimo ano, uma, duas, três, quatro. Oitavo, uma, duas, três, quatro. Nono também, quatro. Primeira série, ensino médio também, quatro. Segunda série, quatro também. Ensino médio, terceira série, ensino médio também, quatro. Vamos ver ali em matemática. Matemática a partir do sexto ano. Uma, duas, três, quatro. Sétimo ano também 4. Oitavo ano também 4. Nono também. Primeiro, segunda e terceira série do ensino médio também 4. Notem que língua portuguesa e matemática possuem 4 habilidades priorizadas para serem trabalhadas nesse período. As outras disciplinas, elas vão variar entre 2 e 3, dependendo da carga horária e dependendo da complexidade das habilidades, tá? Vamos ver aqui então, olha, história. História, sexto ano, aqui 1, 2, 3, 4, sétimo também 4, oitavo também 4, também 4. A diferença que eu falei para vocês agora há pouco refere-se ao ensino médio, olha lá. Enquanto matemática e língua portuguesa eram 4 habilidades para cada série, no caso de história já não é assim. Na história nós temos aqui 2 para a primeira série, 2 para a segunda série e 2 para a terceira série. Vamos ver geografia. Geografia também aqui no ensino fundamental, 1, 2, 3, 4, sétimo também, oitavo, ensino médio, 2 para a primeira série, 2 para a segunda, 2 para a terceira. Vamos pegar uma outra aqui, educação física, vamos ver aqui, educação física. Aqui também 4 no sétimo, oitavo, nono, olha já, a educação física já mudou um pouco, né? Olha lá, primeira série nós temos 2 habilidades, na segunda série 1, 2, 3, e na terceira série do ensino médio 1, 2, 3. Então o que diferencia, né? Por que umas têm 2 e outras têm 3? Aquilo que eu falei, depende da carga horária, né? Ou seja, do número de aulas daquela disciplina e também da complexidade da própria habilidade, né? Bom, depois aqui em cada uma das disciplinas, né, nós temos essas colunas que que são os descritores das habilidades. No caso aqui nós estamos em matemática, como exemplo, eu tenho aqui a primeira coluna ano série, a segunda unidade temática, né, números, grandeza, álgebra. A terceira coluna, perdão, né, é o código da habilidade. Depois nós temos aqui a habilidade em si, que é o seu descritor, né, a partir do sexto ano, vamos pegar a partir do sexto. Aqui, né, lá, identificar, comparar, ordenar números naturais e números racionais, né? E depois aqui temos objeto de conhecimento. Então todas essas disciplinas estão divididas dessa forma, né? Trazendo a série, o número de habilidades. Então essas são aquelas habilidades que foram consideradas prioritárias pela Secretaria de Educação para ser trabalhadas neste momento e que também, como eu disse, foram utilizadas para a elaboração das aulas do Centro de Mídias, tá bem? Professor, após o trabalho de retomada e superação das habilidades em defasagem, será importante avançar no desenvolvimento das demais habilidades e atividades do bimestre. Lembramos que o primeiro bimestre vai até o dia 29 de maio. Encerramos aqui. No próximo bloco falaremos do roteiro de atividades. Forte abraço e até lá!
Olá a todos, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao estudo do documento orientador, neste bloco vamos tratar do roteiro de atividades. Bem, como o próprio nome indica, ele nada mais é do que um documento que tem as atividades elaboradas pelos professores e que será encaminhado aos estudantes. Os professores, com o apoio da equipe gestora da escola, construirão esses roteiros que, em conjunto, comporão uma programação semanal em quantidade igual ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular para cada ano, série e termo, e também de acordo com cada componente curricular. Os roteiros deverão integrar o plano de aula, considerando a sequência pedagógica das atividades, inclusive podendo ser interdisciplinares. As aulas do Centro de Mídia farão parte da carga horária semanal dos roteiros de atividades. Assim, se o professor tem 5 aulas semanais numa turma e no planejamento do seu roteiro ele constar que os alunos deverão assistir 2 aulas do Centro de Mídias, então sobrarão 3 aulas para o trabalho com outras atividades ou outras habilidades. Também é o raciocínio para as aulas ministradas na TV Educação, ok? Outro item a ser observado nos roteiros e, portanto, previsto no plano de aula é que deverá haver momentos para o atendimento e para tirar dúvidas dos alunos, seja das atividades preparadas pelo professor, sejam das atividades assistidas no Centro de Mídia ou TV Educação. Lembramos que o documento orientador estabelece que cada aula deve possuir o seu próprio plano de aula e que este deve ser incluído preferencialmente e previamente no diário de classe digital da sede, que é a Secretaria Escolar Digital, com resumo das atividades acompanhado das habilidades a serem trabalhadas. Caso não seja possível o registro da realização dessas atividades na sede, o mesmo poderá ser feito no diário físico. Bom, veremos agora quais são os elementos essenciais que um roteiro de atividades deve ter. Num roteiro, deve-se ter o número de aulas, as habilidades a serem trabalhadas, as atividades a serem realizadas, constando o tempo para a realização de cada uma delas. Lembramos que essas atividades devem ter uma sequência pedagógica, ou seja, que o progresso das atividades leve os estudantes a desenvolver determinadas habilidades que o preparem para seguir com outras mais complexas e assim progredir no seu aprendizado. E um último item, instrumentos para verificação da aprendizagem. Bom, sobre esses instrumentos de verificação, alguns professores têm questionado qual seria o ideal para adotarmos. Bom, não há uma resposta única para isso, pois dependerá de cada caso, mas devemos considerar, para tratarmos disso, que a avaliação à distância deve ser compreendida mais como um diagnóstico do que como uma classificação. Sendo assim, é mais do que simplesmente somar pontuações, calcular, né? Para alcançar toda a potencialidade, o processo avaliativo deve ser contínuo e diversificado, tanto em metodologias quanto em ferramentas. E neste ponto temos um grande desafio pela frente, que é nos apropriarmos das ferramentas tecnológicas, principalmente nesse momento. A título de exemplificação, destacamos a seguir alguns instrumentos para a verificação da aprendizagem. Elas podem ser por meio de produção de textos, resolução de atividades, relatórios de experimentos, elaboração de projetos ou pesquisas, provas online utilizando os formulários da Google, observação da participação e engajamento dos alunos, autoavaliação, comentários das atividades que os alunos enviam via aplicativo WhatsApp, esse recurso também pode ser utilizado, organização de seminários ou debates com alunos por meio de programas de videoconferência como o Meet da Google ou o Teams da Microsoft, que são nos mesmos moldes em que estão acontecendo os TPCs nas escolas, dentre outros. Outra consideração que devemos ter ao prepararmos atividades é pensarmos nos recursos que os estudantes efetivamente dispõem, propondo atividades que todos possam realizar.
E se o professor vier a sugerir atividades, utilizando recursos que nem todos os alunos possuem, então essas atividades deverão ser registradas apenas como forma complementar, ok? Bem, estamos encaminhando para o encerramento desta videoaula, mas antes disso, vamos falar do envio das atividades aos alunos. Segundo o documento orientador, o envio das atividades deverá ser feito preferencialmente por meio digital, por via digital. Porém, nos casos em que isso não for possível, por dificuldade de acesso à internet ou recursos digitais, os roteiros deverão ser impressos e retirados das escolas pelos responsáveis dos alunos. Claro que obedecendo às devidas medidas de higiene e distanciamento para evitar a proliferação do coronavírus. Encerrando, enfatizamos que nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação, por não ter acesso a computador, internet ou outros recursos. Caso haja estudantes que não consigam realizar as atividades não presenciais, esses deverão realizar atividades adicionais, aulas de recuperação e reforço e avaliações a serem contabilizadas em suas notas no retorno às atividades presenciais. Agradecemos a todos que nos assistem e esperamos ter contribuído para o melhor entendimento do documento orientador. Registro aqui os meus agradecimentos aos colegas PCNPs, Djalma, Ricardo e Gil, que foram coautores desse trabalho. Forte abraço a todos.